Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, caros fiéis, exorto a todos a não saírem da igreja no final da missa, por duas razões. Primeiro, por causa da ação de graças. Nosso Senhor, assim como o alimento, quando está ainda em nosso organismo, ele comunica um vigor ao organismo, né? Devido a suas propriedades. Assim também, quando Nosso Senhor ainda está presente em nós, nas espécies sacramentais, a sua presença, a sua influência sobre nós é maior. O Père Emmanuel, que foi uma espécie de cura d'Ars, ele ensinou a paróquia dele a fazer oração no momento da ação de graças. Após a missa, todos ficavam nos seus lugares e faziam oração. E essa paróquia era muito, muito santa, depois saíam e era uma paróquia muito alegre, muito recolhida, muito litúrgica. Eles sabiam, rezavam, cantavam vésperas com os monges. Como ela não ficava, como na França tudo é um pouquinho perto, uma vez nosso superior nos levou lá. Père Emmanuel já tinha morrido quase já um século atrás. Pois bem, era uma missa de enterro, o povo sabia a missa de Requiem de cor, em gregoriano. Então, uma paróquia muito, muito santa, e ele fazia, pedia ao povo de ficar na igreja, e eles ficavam fazendo ação de graças. É um mau costume, terminou a missa, já está saindo, e não se deve fazer isso. E a outra razão é por causa do catecismo. O catecismo, dizia Santo Afonso Ligório, é, sobre certos aspectos, mais importante do que o sermão. Porque o sermão, ele é muito importante o sermão, pode ser um bem imenso. Mas o catecismo é mais técnico, mais preciso. A gente trata as coisas assim de uma outra maneira, se completam, né? Um completa o outro. E os adultos têm necessidade do catecismo. Tem coisas sobre tantos aspectos da vida moral que são ignorados dos adultos. E que a gente nota isso, às vezes no confessionário, às vezes nas conversas. Tem coisas graves que às vezes um adulto faz e que é pecado mortal e que ele não tem noção. Tem noção por quê? Porque é necessário estudar. Sem estudar, a gente não consegue, sem escutar o que a igreja ensina, sem saber o que Nosso Senhor disse, saber as explicações dadas pelos doutores da igreja, sem saber o que São Pio X botou no seu catecismo, sem saber os detalhes da vida moral, a gente não dará todos os passos no bom caminho. A gente dará passos fora do caminho. E São Pio X dizia, a principal razão da perda das almas é a ignorância religiosa. Então, convido a todos a não saírem logo da missa, mas ficarem por essas duas razões. Os domingos depois da Páscoa nos conduzem pouco a pouco à festa da Ascensão e de Pentecostes. Então, hoje é o 4º domingo, né? Eles vão nos aproximando pouco a pouco dessas duas grandes festas. No domingo passado, Nosso Senhor fez uma alusão discreta à sua ascensão, ao dizer, eu vou para o Pai. E hoje ele diz aos discípulos que ele vai enviar o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, e assim ele anuncia a festa de Pentecostes. Mas se Nosso Senhor sempre esteve com o Pai e o Espírito Santo, por que ele não comunicou o Espírito Santo aos apóstolos durante a sua vida? Estava ali, podia comunicar, Nosso Senhor é Deus, mas podia comunicar, não precisava esperar a ascensão, tudo aquilo, por que não comunicou desde o início? Há 4 razões que São Tomás dá, que são muito instrutivas para nós. Vamos vê-la uma por uma, fazendo pequenas explicações à nossa situação atual. A primeira razão está nos apóstolos, neles mesmos, que não estavam prontos para receberem o Espírito Santo. Para receber uma graça, receber alguma coisa, a gente tem que estar preparado. Por isso que a gente prepara as crianças para a primeira comunhão. Porque se ela não estiver preparada, não tirará proveito. Uma pessoa que vem comungar e não está preparado para uma boa confissão, fará uma má comunhão, será muito ruim para ele. E os apóstolos não estavam preparados. Por que não estavam preparados? Os apóstolos amavam Nosso Senhor de uma maneira terrena demais.
Eles o amavam, sim, mas de uma maneira humana demais. Estavam apegados aos aspectos terrestres desse contato com o Nosso Senhor. Era bom, mas não era o que tinha que ser. Estar com o Nosso Senhor lhe dava uma segurança, dava também um certo prestígio, quem sabe. Eles eram os companheiros de Nosso Senhor, um pouquinho como os soldados que partem antes da guerra, né? Desfilam, tem a banda, todo mundo aplaudindo. É fácil ser soldado nessa hora. E o soldado ali não está necessariamente preparado para o que vai vir. Nosso Senhor tinha um grande prestígio, e a sua presença tranquilizava os apóstolos, e quem sabe até um pequeno pontinho de orgulho podia entrar na alma de algum deles por causa disso. Ou seja, eles amavam Nosso Senhor, mas o amavam imperfeitamente. O amavam segundo a carne, ao menos em parte. Segundo as vantagens humanas, segundo um sentimento misturado de razões humanas demais. E ainda não como se deve amar Nosso Senhor. Para que eles ficassem preparados, era necessário intervir a paixão e a ascensão. Duas purificações passivas que vão entrar na vida dos apóstolos e vão prepará-los para receber o Espírito Santo. Nossa vida também. O Nosso Senhor envia algo que parece um mal para nós, como a paixão de Nosso Senhor, como uma grande cruz, e que aquilo vai preparar a nossa alma para uma graça de amor verdadeiramente divino, sem a qual a gente fica pela metade, a gente nunca será um católico de verdade. Nós somos mais amigos da ceia de Nosso Senhor do que do seu Calvário. E por isso nós devemos pedir a Deus esse amor todo divino, e que Deus retire de nós esse amor carnal no sentido humano demais, terrestre. Ser católico, sim, interessante, mas ser católico em termos de perseguição, aí já mudou de figura, a gente fica meio na dúvida, né? Será que é bom ser católico em termos de perseguição? No Sudão, por exemplo, no Paquistão, é difícil ser católico lá. Na Síria, crucificaram 3 rapazes na Síria, católicos, pelo que eu fiquei sabendo, mas no Paquistão eu tenho informações mais precisas. A mulher está condenada, no Sudão também, uma está condenada a ser enforcada, por quê? Porque se converteu da religião muçulmana à religião católica. Essa é católica de verdade. Essa sim. Essa não está procurando vantagens do seu catolicismo. Muito pelo contrário. Essa ama Nosso Senhor. A segunda razão, são justamente estas provações que nos fazem necessitar do socorro do Espírito Santo. Como é que uma mulher vai enfrentar a forca? Porque ela se converteu num país que todo mundo gritando em volta dela. Necessário o Espírito Santo. Então as provações que viriam tornavam necessário o Espírito Santo. Os apóstolos naquele momento, enquanto Nosso Senhor viveu, que é isso que nós estamos examinando, por que Nosso Senhor não deu o Espírito Santo antes? Porque os apóstolos não estavam sendo perseguidos. Nosso Senhor, sim, ele iria à morte, mas os apóstolos não. Nosso Senhor enfrentou a paixão sozinho. Os apóstolos ficaram de fora. Os apóstolos vão necessitar do Espírito Santo depois. Por ora, Nosso Senhor preferiu que eles conhecessem a sua fraqueza. A presença de Nosso Senhor lhes evitava as tribulações, mas quando elas viessem, então o Espírito Santo seria necessário. Ora, as grandes perseguições só vieram depois da ascensão, ou melhor, depois de Pentecostes. Logo, não era indispensável que os apóstolos recebessem o Espírito Santo durante a vida de Nosso Senhor, que não tinham muito que sofrer ainda. Assim também nós, o Espírito Santo, recebido no dia da nossa crisma, nos dará a plenitude da sua graça na medida das nossas necessidades. Por isso, a gente deve ficar sereno. Se houver uma perseguição, haverá a graça do tempo de perseguição. Mas que a gente seja ao menos fiel à graça do momento presente. O Salmo 9 diz, ele é o auxílio oportuno. Deus dá o seu auxílio no momento oportuno.
Santa Joana de Chantal, na última conversa que ela teve com São Francisco de Sales, queria muito falar da sua alma, da sua vida espiritual. E acho que São Francisco de Sales percebia que seria a última conversa. Ele estava já, ele se sentia a morte próxima e ele não quis. Temos que falar das questões da congregação. E só falou disso, e ele tinha que ir embora, e foi a última conversa, talvez até soubesse, ela pressentisse também. E quando ela saiu, ela se lembrou desse salmo. Meu pai e minha mãe me abandonaram, mas Deus tomou conta de mim. Não que eu tivesse abandonado, mas a morte faz com que a gente abandona. Não abandona no sentido que não quero nada com essa pessoa, mas com o fato que as circunstâncias nos fazem nos separar daqueles que nós amamos pela morte. Então ela percebeu bem. Meu pai e minha mãe, isto é, o fundador da congregação, está morrendo. Deus toma conta de mim. Eis aí o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nessa hora em que os apoios humanos, em que eles desaparecem e torna-se necessário um apoio divino. São João da Cruz dizia, eu estou apoiado sem nenhum apoio. Justamente isso. Deus deixa chegar situações difíceis e nesse momento ele envia o Espírito Santo. Apoiada no apoio que é o Espírito Santo, mas apoio que não se vê, e ao qual está unido pela fé e não por coisas humanas. Terceira razão, ela se tira da dignidade de Nosso Senhor. Nosso Senhor envia o Espírito Santo não enquanto homem, mas enquanto Deus. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e o Filho, enquanto procede do Filho, o Espírito Santo é enviado pelo Filho, pelo Pai também, mas pelo Filho. Ora, os discípulos viam Nosso Senhor, sobretudo o homem, e foi só pouco a pouco que eles creram na sua divindade, e de uma maneira mais explícita e foi só depois da ressurreição só depois da ressurreição, sobretudo depois da ascensão, que Nosso Senhor receberá toda essa glória, essa honra devida à sua dignidade, sua divindade, a sua paixão também, mas todo o esplendor que lhe é devido, porque Ele é Deus, Ele é Criador do céu e da terra, com o Pai e o Espírito Santo. Tudo deve estar submetido a Nosso Senhor. O Espírito Santo não tinha sido dado, diz a Escritura, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. É necessário ficasse bem claro a divindade de Nosso Senhor. Glorificado como? Segundo aquilo que Ele é, ou seja, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus e homem, na unidade da pessoa divina, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Hoje os progressistas querem ver em Nosso Senhor só o homem, o camarada, o amigo. E não querem ver a Deus, Criador e Rei do céu e da terra. De Nosso Senhor, Deus, Rei de todo o universo, que deve reinar sobre as nações, sobre as inteligências, sobre as vontades, as leis, as artes, as famílias, as escolas, os tribunais, sobre tudo, porque Ele é Deus, e tudo lhe deve obediência e submissão. Ora, é preciso que os apóstolos reconhecessem em Nosso Senhor o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas a fé dos apóstolos na divindade de Nosso Senhor só se firmou depois da ressurreição. Só depois da ressurreição que São Tomé vai dizer de maneira tão clara, meu Senhor e meu Deus. E por isso que então que era necessário que Nosso Senhor enviasse o Espírito Santo só depois. Ficasse claro que o Espírito Santo procede do Filho e que o Filho é Deus. Ele envia o Espírito Santo, pois Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus também, mas há uma ordem na Trindade que faz com que as missões divinas tenham uma ordem entre elas. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Quarta razão é a da conservação da união dentro da Igreja. Todos nós sabemos que a natureza humana é dada ao espírito de rivalidade, né, de divisão, e basta que uma pessoa comece a aparecer, logo as atenções se voltam para ela e já começam a imaginar coisas que não são verdade. Por exemplo, São João Batista, muitos achavam que ele era o Messias. Ele tive que dizer não, ele não fez nenhum milagre para que não pensassem
né? Deus dispôs assim, para que não viessem a ele, já vieram mesmo sem ele fazer milagres. Se ele fizesse tantos milagres quanto Nosso Senhor, o povo ficaria realmente perdido, que o povo se deixa atrair pelas aparências. Então, humildemente, ele ficou no seu lugar e disse: eu não sou digno de desatar as sandálias de Nosso Senhor. Ora, Nosso Senhor disse aos apóstolos: vocês farão obras maiores do que as minhas, milagres maiores do que os meus. E se o Espírito Santo fosse dado antes e os apóstolos começassem a fazer milagres maiores que Nosso Senhor, haveria um princípio de divisão, muitos guiados pela simples aparência, por essa facilidade que tem a natureza humana de ir atrás do que brilha, atribuiriam, como uns chegaram a atribuir aos apóstolos, a divindade. Então, não convinha. Nosso Senhor quer a união da sua igreja, e por isso ele não permitiu que esses grandes sinais fossem dados durante a sua vida, os grandes milagres feitos pelos apóstolos. Nosso Senhor quer a união da sua igreja, mas uma união em torno da verdade. E a verdade é que Nosso Senhor é Deus e homem, e que todo joelho no céu, na terra e nos infernos deve se dobrar diante dele, diante do seu nome, e que não foi dado aos homens outro nome que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós possamos ser salvos. Por isso toda a pregação dos apóstolos vai estar centrada em Nosso Senhor. Os apóstolos trabalharão para mostrar que Nosso Senhor é o único que faz a ponte entre o céu e a terra, o único que pode nos levar ao céu. Por isso que o ecumenismo é uma loucura. O ecumenismo consiste a dizer que as falsas religiões são meios de salvação, elas são pontes entre o céu e a terra. Não são. Só tem um pontífice, tem uma ponte, é Nosso Senhor crucificado. Portanto, foi necessário que Nosso Senhor deixasse os apóstolos, ele partisse primeiro e depois desse o Espírito Santo, e os apóstolos fizessem grandes milagres, grandes sinais, e convertessem todo o povo a Nosso Senhor. Não a eles, mas a Nosso Senhor, que não tem outro nome. Ou é Nosso Senhor, ou está perdido. Ou é Nosso Senhor, ou a alma se perderá, será uma eternidade de tormento, porque quem não está com Nosso Senhor, quem não está por mim, é contra mim, quem é contra Nosso Senhor, não entra no céu. Quando surgiu uma divisão no campo do apostolado de São Paulo exclamou: uns dizem que eu sou por Apolo. Apolo era um cooperador dos apóstolos. E outros dizem: eu sou por Paulo. Pois bem, eu digo: eu sou pelo Cristo. É o Cristo que é o nosso tudo. Cristo que é o centro, Cristo que é o essencial, Cristo que é todo o cristianismo. É o que nós devemos dizer, então, nós também. Nós não somos por Monsieur Lefebvre, por Monsieur Williamson. Nós somos pelo Cristo. E nós seguimos o Cristo. É por isso que nós seguimos Dom Lefebvre, Dom Antônio e Dom Williamson. E que não queremos seguir aqueles que se afastam da sua doutrina ou que pegam uma linguagem ambígua no momento atual. Nós não queremos isso. Por que não queremos isso? Porque não queremos errar o caminho. Nós queremos o Cristo, nosso Senhor. E nosso Senhor nos é dado por Monsieur Lefebvre, dado por Dom Antônio, dado por Dom Williamson. É uma situação dramática. Estive na França, pude sentir como a situação é confusa na França, porque a gente passa por um terrível drama. Bispos sagrados por Monsieur Lefebvre que estão a uma confusão na fraternidade, uma confusão na tradição, devido a uma orientação que não é de Monsieur Lefebvre. E isso cria uma situação. E qual é a solução? É sempre a mesma: o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. O que Nosso Senhor ensinou? Nos unir em torno de quê? De uma pessoa? Sim, da pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. De outra pessoa? Não. A não ser na medida em que essa pessoa nos conduz a Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim. É a única razão. Não devemos ter preferências pessoais. A única pessoa que nós queremos, absolutamente, é Nosso Senhor Jesus Cristo. E queremos conduzir os outros a Nosso Senhor Jesus Cristo. O Cristo, então, é o fundamento da unidade na verdade.
que não tem outra unidade. Outra unidade que não é feita na verdade, é uma loucura. É um castelo de cartas, um castelo de papel que vai cair. É uma casa fundada sobre a areia. A gente não fundar a nossa união em cima da rocha, essa casa cairá, qualquer que seja ela. Um mosteiro, uma família, uma congregação de amigos, uma associação, a ONU, o que quiserem, vai cair. Ah, mas eu tenho todo o dinheiro do mundo. Vai cair. Por quê? Porque não é fundado sobre a rocha. A unidade sem a verdade é uma farsa, ou então uma tirania. De qualquer forma, é um mal. Ó Deus que unis as almas dos fiéis em uma só vontade, diz a coleta de hoje. Ó Deus que unis as almas dos fiéis em uma só vontade. Sim, é Deus que nos une. Deus. E Deus é a verdade. Fora da verdade, não há unidade. Há uma coisa forçada, uma coisa que parece união, mas não é. A única união verdadeira, eterna, é a fundada na verdade, que é Deus. Sim, é Deus que nos une, que une nossas vontades na verdade que é Ele mesmo. Queira Deus que assim seja agora e sempre, para nós e por toda a eternidade. O que nos une não deve ser aquele amor humano que tinham os apóstolos. Na pessoa humana de Nosso Senhor não era ruim, Nosso Senhor não recusou, mas não era suficiente. Não era suficiente. O que nos une deve ser a fé, a esperança e a caridade teologais, que vem em Nosso Senhor, o verdadeiro Filho de Deus, igual ao Pai em tudo, igual ao Espírito Santo, que Ele nos envia, esse Espírito Consolador nas tribulações, desta crise da igreja, desta crise do mundo inteiro. Que Nossa Senhora, cujo imaculado coração jamais duvidou da divindade de seu Filho, nos faça amar Nosso Senhor como ela o fez e nos faça receber o Espírito Santo como ela o recebeu, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.